Caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no canal. No vídeo de hoje, vamos analisar em profundidade os protestos que vêm se espalhando pelo Irã nas últimas semanas. Um movimento que começou de forma aparentemente localizada, mas que rapidamente ganhou escala nacional e passou a representar um desafio sério para o regime dos ayatollahs. Mais do que simples manifestações por custo de vida, o que está acontecendo agora no Irã revela uma combinação perigosa de crise econômica estrutural, insatisfação social acumulada, pressão política interna e ameaça estratégica externa. Quando esses quatro elementos se encontram, nenhum regime autoritário pode se dar ao luxo de subestimar o que está diante de si. Os primeiros focos dessa nova onda de protestos surgiram entre os comerciantes, especialmente em centros urbanos importantes. E esse ponto é absolutamente crucial para entender a gravidade da situação. No Irã, o comércio, especialmente o bazar tradicional, não é apenas um setor econômico, ele funciona como uma rede social informal, um espaço de influência política, mobilização popular e articulação local. Historicamente, sempre que os comerciantes iranianos entram em ebulição, o regime sente. Isso aconteceu em diferentes momentos do século XX e foi determinante, inclusive, durante a Revolução Islâmica de 1979. Bazar tem capacidade real de paralisar ruas inteiras, interromper cadeias de abastecimento e espalhar rapidamente o sentimento de revolta. A faísca atual foi dupla. De um lado, uma inflação extremamente elevada. De outro, o colapso da moeda iraniana, o rial, que recentemente atingiu mínimas históricas. Quando uma moeda perde valor de forma acelerada, o comércio simplesmente deixa de funcionar. Ninguém consegue precificar produtos, contratos perdem sentido e o risco passa a ser constante. Somente no último ano, o real perdeu quase metade do seu valor. A inflação oficial ultrapassou os 40%. E analistas independentes indicam que, na prática, o impacto sobre o custo de vida é ainda maior. Em um cenário assim, vender vira uma loteria diária. E para muitos comerciantes, protestar se torna a única forma de expressar que a paciência chegou ao fim. Mas o movimento não parou aí. Em pouco tempo, um novo grupo social entrou em cena: os estudantes universitários. Protestos começaram a se espalhar por campi em diversas cidades, incluindo pelo menos 6 universidades em Teherã, além de Isfahan, Yazd e outras regiões importantes. E aqui ocorre uma transformação qualitativa no movimento. Enquanto os comerciantes protestam pela sobrevivência econômica imediata, os estudantes levantam bandeiras mais profundas, de natureza política e social. Os slogans mudam. As palavras de ordem passam a girar em torno de liberdade, direitos civis e futuro. Quando estudantes se unem aos comerciantes, o protesto deixa de ser apenas reativo e passa a ser estrutural. Ele combina a urgência do presente com a visão de longo prazo. É uma mistura historicamente explosiva. No Irã, universidades nunca foram apenas espaços acadêmicos. Elas sempre funcionaram como centros de debate político, contestação ideológica e mobilização social. A própria Revolução Islâmica de 1979 só foi possível porque jovens estudantes universitários se engajaram massivamente contra o regime do Shah, influenciados por discursos religiosos e políticos que prometiam justiça social e independência nacional. Décadas depois, esse mesmo grupo social voltou a ocupar o centro do palco em momentos decisivos. Em 2022, por exemplo, foram principalmente estudantes e jovens urbanos que lideraram os protestos após a morte de Mahsa Amini, assassinada pela polícia da moralidade, por não usar o véu de forma considerada adequada pelo regime. Esses episódios mostram um padrão claro. Sempre que os estudantes iranianos entram em movimento, o regime entra em alerta máximo. Diante dessa nova onda de manifestações, a resposta do Estado iraniano começou a se articular. O aparato de segurança do país é extenso, sofisticado e altamente ideologizado. Ele envolve forças policiais convencionais, a Guarda Revolucionária Islâmica, estruturas paramilitares, como a Basí, historicamente associadas à repressão, vigilância e controle social. O Irã já demonstrou, em diversas ocasiões, que tem capacidade para esmagar protestos. Mas a pergunta que sempre surge é: a que custo? Custos políticos, econômicos, diplomáticos e até estratégicos. E é justamente nesse ponto que as atuais manifestações começam a se diferenciar de ciclos anteriores. Pela primeira vez em muito tempo, parte da liderança política iraniana passou a adotar um discurso mais conciliador, ao menos em público. Figuras importantes do governo, incluindo o presidente Massoud Pezeshkian, reconheceram que parte das demandas apresentadas pela população são legítimas. Houve reuniões com sindicatos, representantes do comércio e outros atores econômicos relevantes. Esse tipo de postura era praticamente impensável em protestos anteriores, quando a resposta padrão era repressão imediata e total.
Segundo analistas políticos, uma parcela da elite iraniana percebeu, ainda que tardiamente, que ignorar sistematicamente as demandas sociais corroeu de forma profunda a legitimidade do regime. A distância entre o discurso oficial e a realidade vivida pela população se tornou grande demais para ser ignorada. A própria porta-voz do governo chegou a mencionar a criação de mecanismos de diálogo, que poderiam incluir até mesmo organizadores dos protestos. No entanto, aqui surge um problema estrutural sério. Esses movimentos são difusos, descentralizados e não possuem liderança clara. O regime iraniano simplesmente não tem experiência em negociar com uma sociedade civil independente. Enquanto isso, outra ala do sistema, mais ligada à casta religiosa e aos setores militares, segue um roteiro bem conhecido. Essa linha mais dura prefere atribuir a crise à interferência externa, acusando os manifestantes de agirem em conluio com inimigos estrangeiros, menos normalmente Estados Unidos e Israel. Essa ambiguidade interna é típica de regimes sob forte pressão. De um lado, a repressão clássica, que funcionou no passado. De outro, tentativas cautelosas de adaptação diante de um cenário claramente mais complexo e perigoso. E esse perigo não se limita ao campo interno. O contexto regional e internacional torna tudo ainda mais delicado. Esses protestos ocorrem poucos meses após a chamada Guerra dos 12 Dias com Israel, um episódio que alterou profundamente o equilíbrio estratégico da região. Durante esse confronto, os Estados Unidos atacaram instalações nucleares iranianas, enquanto Israel destruiu grande parte das defesas aéreas do país. Pela primeira vez em décadas, Israel alcançou algo impensável até pouco tempo atrás: superioridade aérea sobre o Irã, inclusive sobre a própria capital, Teherã. Esse fato teve um impacto psicológico profundo, tanto no regime quanto na população. Ele expôs vulnerabilidades que antes eram negadas pelo discurso oficial de força e resistência. Para piorar o cenário, encontros recentes entre lideranças israelenses e o presidente dos Estados Unidos reforçaram uma mensagem clara: qualquer tentativa iraniana de reconstituir seu programa nuclear poderá resultar em novos ataques. O recado foi direto e público. Historicamente, regimes autoritários em situações assim ficam encurralados. O espaço de manobra se estreita drasticamente. As opções costumam ser apenas duas: ou aliviar tensões internas para não enfrentar múltiplas frentes ao mesmo tempo, ou tentar produzir unidade interna por meio de um discurso de cerco, transformando qualquer discordância em traição. No caso do Irã atual, tudo indica que o regime está tentando seguir as duas estratégias simultaneamente, o que, por si só, já revela insegurança. Mas existe um ponto que não pode ser ignorado. A raiz dessa crise é interna. O regime iraniano é o principal responsável pela situação econômica e social que alimenta os protestos. Durante décadas, enormes recursos foram direcionados ao financiamento de grupos armados no exterior, ao desenvolvimento de mísseis balísticos e à ambição nuclear, enquanto o bem-estar da população foi sistematicamente negligenciado. O resultado disso é visível em diversos níveis. A inflação corrói salários, o desemprego afeta principalmente os jovens. A infraestrutura urbana se deteriora. E talvez o exemplo mais simbólico seja a crise hídrica em Teherã, onde milhões de pessoas enfrentam escassez de água, menos um problema que poderia ter sido significativamente mitigado com investimentos adequados no passado. No fim das contas, o que está em jogo agora não é apenas uma série de protestos por custo de vida. O que está em curso é um teste de resistência do próprio regime iraniano. Um teste que envolve sua capacidade de administrar uma crise econômica profunda, controlar uma sociedade cada vez mais consciente e conectada, e ao mesmo tempo lidar com um ambiente regional extremamente instável. Quando esses três fatores se combinam, qualquer faísca, interna ou externa, menos se torna potencialmente explosiva. E crises assim raramente seguem roteiros previsíveis. Se você chegou até aqui, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo análises profundas como essa. Comente aqui embaixo qual você acredita que será o próximo passo do regime iraniano. E se ainda não é inscrito, inscreva-se aí agora e ative o sino para não perder nenhuma análise geopolítica importante.